inscrito como líder e como autor do requerimento. Vossa Excelência, presidente, tem até 10 minutos. A gente fica... Peço soltar o tempo. Inicialmente, presidente, gostaria de ler para o doutor Severo, se ele já não leu, com certeza, a entrevista do procurador do Ministério Público do TCU, doutor Marinos Marisco, não sei se o senhor já leu a entrevista dele, em que eu vou citar alguns trechos para depois o senhor comentar esses trechos. Se a Petrobras não se preocupasse tanto com a questão do sigilo comercial, muitas vezes indevido, tenho certeza que esses contratos desastrosos, como Passadina, não teriam ocorrido. Veja, não sou eu nenhum deputado, quem está falando é o promotor, o procurador, que vai oferecer todas as ações lá no Tribunal de Contas da União. Ela se fecha, a Petrobras, no falso argumento de que é uma empresa de mercado e com sigilos comerciais. Outro trecho aqui. Agora são problemas em grau exponencial e se chegou a um ponto intolerável em que a empresa, se não fosse pública, quebraria, ou seja, nosso dinheiro tampando o buraco da Petrobras. Isso tudo ocorreu no período de 2005 a 2010. Esse período foi mais sério para a Petrobras mesmo. Outro trecho. Há uma forte ingerência política na Petrobras, essa era importante o senhor dizer. Muitas vezes disseram que o senhor até é apelidado de holding aqui. Tamanha quantidade de deputados e senadores que gostam do seu trabalho. Holding é aquele que é apadrinhado por vários. A presidente da Petrobras não consegue colocar o preço do seu produto principal, que é a gasolina, em um patamar compatível com a empresa do mercado. A Petrobras está afundando, sem sombra de dúvida. É isso que o mercado pensa sobre a empresa. Mistura de má gestão com o fato da empresa ter se tornado um braço político do governo. Quem está falando é o procurador da República, chefe, que vai fazer os pareceres todos. Mais um pedaço. A área internacional é a área que tem mais irregularidades. Entrevista do procurador que vai oferecer o caso. E, por fim, ele respalda aqui que só a CPI tem instrumentos superiores ao TCU para investigar esse caso. Queria ler mais algumas coisas aqui, presidente, de uma forma geral. Depois do vazamento pelo Estadão da jornalista Andressa Matais, vão corrigir o nome da Andressa, mas de vez do governo e da Petrobras e a Advocacia Geral da União se preocupar com o resultado de tudo isso, que é horrível para o nosso país, é o dinheiro de todos nós, o seu Adams está preocupado aí no Conselho Nacional do Ministério Público, conta a entrevista do procurador junto ao TCU, e preocupado em pedir a abertura de uma sindicância, provavelmente para constranger todos esses jornalistas que dão furos de reportagem que colocam o governo numa saia justa, principalmente como essa, quando diz que a própria presidente Dilma pode responder com seu patrimônio pessoal por esse desastre que a gente acabou de assistir. Eu vou ler, presidente, alguns trechos do relatório famoso do TCU, que até agora não saiu, que está sob segredo de justiça. Eu invoco aqui a minha imunidade parlamentar para fazer a sua leitura e a reserva da fonte. A primeira questão não foi suficientemente esclarecida. Diz respeito aos parâmetros que levaram à fixação de 50% da refinaria em 2006. Por que a estatal concordou em pagar 360 milhões por um ativo que poucos meses antes foram negociado por 21,25 milhões, relativo a 50% da ação? E a gente viu aqui o governo especialista em fazer maquiagem de contas, que também continua maquiando as contas da Petrobras. Portanto, existem evidências consistentes de dano aos cofres públicos, de gestão antieconômica, na aquisição das 50% das ações de Passadina em 2006. Aparentemente, o valor pago superou em muito o valor real de mercado. Pelo teor do artigo transcrito acima, ele transcreve o artigo da própria Petrobras respondendo à consulta do procurador, vê-se que a Asta tinha todas as opções possíveis. E essa é uma das perguntas, doutor Severo. Ela podia manter a participação arcando com 50% dos custos do Revamp Project, vender sua participação total ou parcial para a Petrobras, arcar com o valor das obras proporcionalmente à sua participação residual,
vender apenas parte das suas ações, sem arcar ou arcar apenas parcialmente com o valor da readequação, para ela tudo era possível, ou seja, para a Astra tudo podia no contrato, e para a Petrobras, ao que parece, restava acatar a decisão da sócia, uma pequenininha, que vendeu para a potente 12ª empresa à época do mundo, uma refinaria, mas tudo ela podia, Petrobras nada. Há indícios de gestão temerária e antieconômica. Com a devida vênia, outro trecho, com a devida vênia, cremos que a Petrobras foi vítima da inabilidade de seus gestores em firmar acordos contratuais. Mais um trecho, doutor Nestor. A impressão que se tem é que, à época, a Astra impôs várias condições à Petrobras para firmar a parceria. Todavia, pelas informações, especialmente em relação às condições prévias do ativo negociado, quem devia fixar as condições e se precaver do risco era a própria Petrobras. Ela estava entrando com dinheiro, comprando algo menor do que ela, entrando no mercado nos Estados Unidos. E, finalmente, aqui no TCU ainda, presidente, acreditamos que também seja pertinente, deve isso chegar em poucos dias, à sua mão e a todos os membros da diretoria e do conselho, à época da Petrobras, a análise dos termos da Letter of Intent, a carta de intenções que o senhor citou, firmada em 2007 pelo senhor Nestor Severó e pelo senhor Gilles Samin. Esse é o senhor Gilles Samin que assinou com o senhor um pré-contrato antes dessa negociação, que tratava dos valores que a estatal pagaria pela participação residual, ao anexo 8 do relatório do TCU. Ao que parece, esses números, diz o relatório ainda do Tribunal de Contas, do procurador junto ao Tribunal de Contas, ao que parece, os números que vinham sendo negociados pelos gestores eram ainda mais prejudiciais à Petrobras. De acordo com o item I, imagine quantos itens de ressalvas. Apenas as ações de Pasadena representavam 700 milhões de dólares. Previa-se também o pagamento de uma segunda parcela de alocação especial que o senhor citou, de 85 milhões de dólares, bem como valores relativos a contribuições não amortizadas, estoques, resultados líquidos. A carta foi objeto de demanda judicial. E essa carta que o senhor assinou, junto com o senhor Gilles, é a que está sendo usada numa ação judicial, que foi a que obrigou a Petrobras. Então, só queria que o senhor explicasse qual é essa demanda judicial que a Astra tem, que exige o cumprimento dos termos acordados. Tenho também, doutor Severó, uma ação do Estado da Califórnia cobrando impostos da refinaria de Pasadena. O senhor tem conhecimento dessa ação? Ela cobra em 2004 154 acho que milhões de dólares de imposto residual. Em 2005 ela cobra uma ação do Estado da Califórnia contra a Astra, mais 87 milhões de dólares de impostos. A Petrobras sabia desses impostos pelo due diligence quando comprou, e por que depois que ela comprou, se ela sabia e adquiriu, por que ela entrou na justiça americana contestando essa dívida? Foi alguma estratégia da Petrobras ou ela não sabia realmente e houve também falhas na due diligence, já que ela foi feita, como o deputado Macris falou, e o deputado também Mendonça Filho, tão rápido assim? E por que o senhor escolheu o maior preço ao fazer a oferta? Se não foi na reunião com o presidente Lula fora do país, quando o senhor falou que esteve com a Astra fora do país, matérias também, eu citei o Estadão, agora cito a Folha de São Paulo, diz que o senhor escolheu a avaliação mais alta para sustentar a decisão de oferecer 700 milhões nessa tentativa frustrada para concluir. De comprar o restante da refinaria. Existia 582 milhões e até a mais otimista de 1,5 bilhão. Por que o senhor escolheu 700 milhões? Onde foi motivado? Eu finalizo com a pergunta final, Bruno. O senhor acha que, eu ouvi essa semana, o senhor assistiu o Fantástico há 2 semanas, o senhor deve ter visto o seu Afanásio Guimarães e o seu Fernando Gatuno. O seu Afanásio está respondendo pelo furto de 2 galinhas, e o seu Fernando Gatuno por 4, lá em Minas Gerais. E o Supremo Tribunal Federal vai decidir se isso é insignificante. Mas eles respondem o processo e o ministro quer, inclusive, botar o patrimônio deles em multa.
O senhor acha que a presidente Dilma, o senhor e o resto da diretoria tem que pagar com o patrimônio pessoal por essa dívida que foi dada ao país? Ou o senhor tomou todas as ações que tinha que tomar e agora o senhor está sendo usado realmente, não como bode expiatório? Eu não vejo o senhor como um coitadinho, como alguns veem. Eu vejo o senhor que sabe muito de Petrobras, um funcionário de carreira, que tem família concluir, deputado, e tem toda a chance agora de limpar, contando a verdade para todos nós, ou o senhor abraçar uma culpa que vai ser levada para o resto da sua vida e para o resto, com certeza, da história que o seu nome, o seu sobrenome tem na Petrobras. Ou o senhor agora... Para concluir, deputado Fraschini. Para concluir, por exemplo, mesmo com a bancada do PT vindo aqui para lhe convencer a ficar de boca fechada, o senhor amanhã está abandonado. Hoje o senhor delegado, tenha respeito, delegado. Você não está numa delegacia, viu, delegado? Para concluir. Gostaria para concluir. Está sendo parlamentar. Deputado Fraschini, para 10 segundos a Vossa Excelência concluir. Presidente, para finalizar, por que não gritaram desse jeito, presidente, quando viram um caso rumoroso esse? O dinheiro não é do PT, não é nosso, é do povo brasileiro. Não tem argumento e usa parlamentar do PT de qualquer partido, tem o direito aqui. Tem poder já... Darei tempo a Vossa Excelência. Para concluir, deputado Fraschini. Se ele acha... A pergunta final, presidente, se ele acha que o patrimônio pessoal dele e da presidente Dilma vão responder, se acha justo eles responderem, já que o Tribunal de Contas, o Ministério Público estão na cola dessa transação, presidente. Obrigado, deputado Fraschini. Daremos a palavra ao próximo autor do requerimento, deputado Stepano SSA. Vossa Excelência está inscrito como